Mas enfim, posso ir, jovem? Pode, deve. Posso mesmo? Certeza? Então, tem muito tempo que eu não esqueço de ligar o áudio. É, né? Tem muito tempo, tá tudo agora certo. É porque não é mais o cérebro, agora já é o cerebelo que tá fazendo automático. Beleza, tá ótimo então. Vamos lá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema aqui que envolve direito agrário, né? Que envolve direito à terra, assim, para falar de uma forma mais clara, né? Que envolve a situação dos quilombolas no Brasil, né? Que não é uma situação fácil, né? Que, aliás, o que os quilombolas sofrem até hoje no Brasil, na minha opinião, é um absurdo, né? Representando o que eles representam no país, né? Eles fazem parte do começo de tudo isso e na minha opinião, eles são sucessivamente desrespeitados, principalmente em seus direitos e principalmente naquilo que se refere à terra, para começar a nossa conversa aqui. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui uma advogada que entende sobre esse assunto, a questão do direito patrimonial e tudo, mas principalmente uma quilombola, né? Eu vou falar com a Ana Glécia, que é advogada, que está na área, né? Que trabalha na área, que tem conhecimento técnico para isso, mas, por outro lado, ela faz parte do povo quilombola que tem sofrido tanta agressão num país como o Brasil, que deveria estar fazendo o oposto. Mas isso é uma outra história. Ana Glécia, prazer enorme tê-la aqui, né? Foi uma surpresa muito boa saber que você é quilombola, né? Que faltava aqui no seu... Como é que você esqueceu disso? Enfim, né? Mas é um prazer enorme falar com você. Seja bem-vindo ao Jurubebas. Olá, muito obrigada, Leal. Boa tarde. Não é nem que eu tenha esquecido desse detalhe. O que acontece? É que pra mim... tão normal? É normal, assim, é o que eu sou. Então, assim, não entra num currículo, assim. Eu sei que às vezes a gente precisa reafirmar, falar... Isso é um problema que já é uma consequência do que eu acabei de dizer aqui, né? Exatamente. É preciso dizer, ó, eu sou quilombola, como se não fosse natural, né? Que pra mim é natural. Com certeza, mim, assim, com certeza. Faz parte do que eu sou, né? Então, pra mim, assim... Não é que faz parte do meu currículo. O meu currículo, eu acho que é uma coisa que eu fui buscar, que eu estudei para isso. E ser quilombola é ter nascido quilombola. É quem eu sou. Né? Assim, eu quero dizer do prazer que é estar aqui, falar sobre isso, falar sobre os problemas que os quilombolas enfrentam, principalmente na questão de acesso à terra. É o que eu tenho me proposto, assim, a estudar, a conhecer dentro da minha área, né, de formação. Então, para falar isso aqui hoje, para esse público tão especial e tão seleto, é uma honra, assim, é um prazer mesmo. Ana, outro dia eu disse para uma pessoa o seguinte: olha, quanto mais você melhora como pessoa, mais você sofre. Quanto mais você piora como pessoa, menos você sofre. Eu estava me referindo ao conhecimento que traz um grau de sensibilidade que todos nós deveríamos ter em altíssimo nível. Porque isso nos daria uma percepção do outro muito melhor do que a gente realmente tem, né? Principalmente, se eu for falar dos povos originários, aí é que não tem percepção nenhuma praticamente de grande parte da sociedade. As pessoas, por falta de conhecimento, por falta de sensibilidade, ou por falta de desenvolvimento, sei lá o quê, né? Elas são muito, muito injustas com os povos originários, incluindo aí os quilombolas. Então, na sua avaliação, você que nasceu quilombola, né? Você que já experimentou isso na própria pele,
Como é que é? Como que você conseguiu driblar isso para não ficar revoltada e tal, com toda essa situação? Antes da gente entrar no nosso assunto mais relativo ao direito à terra, por exemplo. Bom, a gente cresce com uma certa percepção. Eu falo assim, enquanto pessoa, enquanto uma mulher quilombola, criança quilombola, eu sou de uma comunidade que fica na Chapada dos Veadeiros, chama Povoado Moinho. Nasci lá, cresci, e aí quando eu me pego ali com os meus 12, 13 anos, que eu tenho que sair da minha comunidade para a cidade de Alto Paraíso, que é do lado, são 12 quilômetros, isso é nada, né? É município, é povoado desse município. Aí eu tenho essa percepção de que existe um mundo ali completamente diferente, né? Do que aquilo que a gente estava contando. A nossa realidade era aquela ali, dentro daquele povoado, com as pessoas com que a gente convivia, família, primos, minha família toda morava ali naquele povoado. Então, primeiro choque de realidade eu tenho quando eu saio da minha comunidade e vou para Alto Paraíso, né? Para estudar, uma escola nova, pessoas novas, e assim, e eu acho que é a realidade de muitas crianças, muitos adolescentes que têm que sair da sua comunidade. Esse é um outro problema que a gente enfrenta, que é não ter educação, escola de qualidade dentro dos próprios territórios. E aí isso nos obriga a deixar sair o nosso território, a sair para continuar os estudos, né? Então, assim, a forma que eu achei de driblar, não é nem driblar, é de enfrentar mesmo vamos dizer assim, o racismo que existe, que envolve tudo isso. O preconceito mesmo, né? Foi estudando, foi me informando, foi buscando desde sempre, mesmo sem saber que algum dia na vida eu ia entrar para a área do direito, tentar entender de que forma que aquilo me atingia e de como o que eu poderia fazer para enfrentar, né? Então, assim, a gente aprende a ser forte desde muito cedo. A gente tem que ser forte, a gente tem que saber, porque senão a gente sucumbe às coisas mais tristes assim que a gente enfrenta, né? Você está falando de criança, adolescente. Quando você diz que você tem que aprender a ser forte desde o início, traduzindo, é que você é preconceituada desde o início, né? Isso é a realidade, né? Isso aqui é a verdade, né? Essa é a verdade, essa é a realidade de milhões de pessoas negras, nem só as quilombolas, mas a comunidade negra como um todo, né? Você tem que aprender a lidar com certas coisas, assim, que uma pessoa branca não lida. Ela não tem que fazer isso. Que lidar com isso normalmente na sua vida, e principalmente sendo tão novo, né? Sendo tão jovem, adolescente. É muito estranho quando você fala de racismo, né, com as pessoas, e preconceito e tal. Normalmente, uma pessoa branca, por exemplo, né, você disse aí uma coisa muito importante, ela não tem noção do que é o racismo, né? Assim, quando você transporta essa pessoa para a realidade daqueles que sofrem o racismo ou que sofrem o preconceito, eu já cansei de ver reações assim absolutamente, sabe, de incredulidade. Não é assim. Não existe, né? Como que pode ser isso e tal? Enfim, esse problema, o Brasil é racista desde sempre, né? Eu acho que quando lá atrás, né, houve a tentativa do branqueamento da população, com aquela história de trazer europeus lá para habitar principalmente o sul do país, né, e tal, em detrimento aos negros que haviam saído da escravidão, que deveriam ter direito a isso. Não, eles foram simplesmente jogados à própria sorte, sem direito a coisa nenhuma, e o país oferecendo terras para estrangeiros com o objetivo absolutamente preconceituoso e racista de branquear a população. Então, desde lá, né,
gerações após gerações, né? Isso vem, a tentativa foi normalizar isso. Tanto é que é muito comum, ou era muito comum, agora nem tanto, né? Porque agora parece que a vigília é muito maior com as redes sociais e tudo, mas há algum tempo atrás as pessoas justificavam que elas não eram racistas, dizendo que elas tinham amigos. Não, eu tenho um amigo negro, entendeu? Eu tenho não sei o quê. Ou seja, como se isso desse a ela a condição de não ser racista. Por outro lado, toda postura social dela, na comunidade, na sociedade e tal, vai contra o direito que os negros deveriam ter, que os quilombolas deveriam ter, o tratamento, enfim, tudo. Então, você, um belo dia, depois do seu esforço, depois de tudo que você passou, depois de tudo que você estudou, você recebeu um diploma universitário. E aí? O que acontece? Isso que você falou, a questão de as pessoas serem racistas e falarem que não são. O Brasil, ele é a própria formação do Estado brasileiro ali, desde o período colonial, ele foi um país que ele nunca foi a favor de pessoas negras. Porque assim, ali no período colonial, quando vem a coroa portuguesa para o Brasil, e aí quando começa esse processo de escravidão dos negros que vieram da África, e logo depois os indígenas que já eram habitantes aqui dessa terra, você começa ali esse período, esse processo, né, já de apagamento das pessoas negras, porque elas eram tratadas ali, elas eram escravas, eram tratadas como bicho, elas não tinham direito. E aí passa-se o tempo e a gente tem aí a chamada Lei Áurea, né, que dá liberdade para esses negros. Só que, ao mesmo tempo, essa lei, ela impede que essas pessoas tenham a terra. Uhum. Então, assim, você tem ali, de um lado, uma lei que diz que essas pessoas são livres, mas ali do outro lado você tem uma outra lei que diz que essas pessoas não podem ter terra. Então, assim, a mesma legislação que te dá um direito, ela te tira outro. Então, o que acontece? Essas pessoas sem terra, sem direito nenhum, viviam nas fazendas trabalhando para sobreviver, porque não tinham salário, não tinha nada disso. E aí elas são obrigadas a sair dali e elas não têm direito a ter lugar para ficar. Então, o que acontece? Aí a gente vê as primeiras formações do que a gente chama hoje de favela, que essas pessoas elas iam para os piores lugares, para os morros, para onde ninguém queria. E aí, de lá para cá, o que acontece, principalmente a partir da Constituição de 88, é que começa a aparecer na legislação direitos que protegem esses povos indígenas, povos quilombolas, são mencionados pela primeira vez em uma Constituição, porque você sabe que a Constituição de 88 ela não é a primeira, né? Ela é a nossa última, mas antes dela tiveram várias outras, né? E nenhuma dessas outras constituições mencionavam direito a indígenas, a negros, principalmente no que tange ao direito de acesso à terra, né? Não, só para fazer assim, uma continha básica aqui, ó, de 1500 a 1988, faz a conta. E de 1988 para cá, de 1988 para cá é o tempo em que essas pessoas foram incluídas na lei. E assim, depois da Constituição de 88, a gente começa a perceber alguma mudança na legislação, mesmo que singela, assim, mas alguns decretos, algumas leis que tentam, vamos dizer assim, a trazer à tona esses direitos, né, que até então eram suprimidos, eram negados a esses povos. E ao mesmo tempo deixa muito claro a resistência, né? A resistência ela tem até hoje, né? Assim, a gente tem aí o artigo 68 da ADCT, que só foi regulamentado em 2003. E aí
ele agora, em 2017, 2019, se não me engano, ele foi questionado no Supremo sobre a legalidade dele, porque esse decreto ele regulamenta a questão de política nacional de povos tradicionais, comunidades e povos tradicionais, e aí na lei, nesse decreto ela diz que os povos quilombolas, eles têm direito à terra que habita, né, e que o Estado deve emitir os títulos. Mas aí a gente vê um partido político recentemente contestar a legalidade desse decreto no Supremo Tribunal Federal, porque para eles o decreto feria outros direitos, entendeu? O fato desse decreto regulamentar o artigo 68 da DCT e dizer que os quilombolas tinham direito à terra e que o Estado devia emitir o título, é uma clara tentativa de contestar legalmente direitos já adquiridos. Né? Exatamente. É uma clara tentativa de continuar do jeito que sempre foi. Outra questão também que a gente vê uma tentativa desse apagamento também na legislação foi a questão do marco temporal indígena, né? Que também foi uma clara tentativa de tirar dos povos originários, dos povos indígenas, os direitos já adquiridos sobre terra, né? Então, assim, a gente tem que, além de tudo, a gente tem que estar sempre... A gente tem que estar, vamos dizer assim, submetido a esses questionamentos, assim. É impressionante como alguém tem a cara de pau, né, de dizer, olha, o marco temporal ele tem que ser a partir de agora, porque há 10 anos atrás eu invadi uma reserva indígena ali, que está lá, sei lá quantos séculos, né? E agora eu tenho direito àquela terra, então você vai marcar, o marco tem que valer a partir de agora, porque, ou seja, isso chega a ser assim... É uma clara tentativa de apagamento, assim, um absurdo, dos povos, absurdo. Né, dos direitos já que a gente adquiriu depois de muito tempo e com muita dificuldade. É impressionante como que existem pessoas que acreditam, sinceramente, que os índios não têm direito à terra, simplesmente. Como se eles... É como se você chegasse numa floresta qualquer, expulsasse lá os passarinhos, os animais e tal, não sei mais o quê, ou retirasse algumas árvores. O exemplo melhor são as árvores mesmo. Chegasse numa floresta, fosse lá, tirasse algumas árvores, botasse fogo e tá tudo certo. Ou seja, é como se os índios não fossem aqueles que primeiro estiveram aqui ou estão aqui, os que têm realmente o direito a essa terra, que são eles, os povos indígenas eram os legítimos donos da terra, né? E aí, os entre aspas, os colonizadores, eles chegam aqui, estraçalham com dezenas vamos botar de etnias, fazem tudo quanto é tipo de merda e provocam genocídios aí. E isso é justificado, né, pela sanha, pelo dinheiro, pela sanha, pela riqueza, pela sanha, por pedras preciosas, sei lá, por qualquer coisa que tenha relação com a terra que pertencia e pertence a eles. Sim. A tentativa de negar aos índios, principalmente, isso, ela ainda está em discussão até hoje. Entendeu? Ou seja, você agora... estudando especificamente isso, né, que diz respeito aos quilombolas, você acredita que a gente vai conseguir resolver isso? A gente vai conseguir resolver isso dando aos quilombolas o que eles têm direito, realmente? Assim, não é nem questão de acreditar, eu acho, sabe? Porque, assim... Eu sou recém-formada na área do direito, na verdade, né? Em 2020 eu decidi estudar direito muito por essas questões também, porque eu falei assim, eu preciso achar uma forma de contribuir também com a minha comunidade, e eu entendi que Você tinha feito letras anteriormente? Sim, eu fiz letras, eu sou licenciada em letras, cheguei a lecionar por um período.
Aí depois eu me enveredei para a área do concurso público, na área administrativa. Eu sou servidora da UFG, técnica administrativa. Mas aí eu senti essa necessidade de tentar abrir outras possibilidades, assim, alguns outros caminhos. E o direito, ele nos possibilita isso. Eu entrei na universidade em 2020, né, como estudante, como servidora, eu entrei em 2016. E aí, o ano passado, já finalizando o curso, eu fiz um processo seletivo para um mestrado em Direito Agrário, porque lá na minha graduação, eu já comecei o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre questão de direito à alimentação dentro de comunidade quilombola. Então, assim, para mim, esse já era um caminho que eu buscava a enveredar. Assim, eu falava assim, eu preciso achar um caminho no direito que faça com que eu possa auxiliar a minha comunidade de alguma forma. E aí eu entrei no mestrado em Direito Agrário agora, esse ano, estou estudando, né, e estou pesquisando essa questão de regularização fundiária no Direito Agrário, nas comunidades quilombolas. E aí, o que acontece? Hoje, no estado de Goiás, a gente tem em torno de, se não me falha a memória, 57 comunidades quilombolas reconhecidas. Porque, assim, esse processo de reconhecimento de comunidade quilombola, ele é um processo demorado. Você passa ali pela avaliação, e a Fundação Cultural Palmares, que faz a emissão da certidão de autodefinição. Então, assim, tem uma comunidade aí, ela tem todas as características de uma comunidade quilombola. Modo de viver, de produzir, de se alimentar, são muito características, assim. Você vê uma comunidade quilombola, você enxerga outras, porque são culturas de um povo. Então, não tem como você fugir daquilo, né? Então, assim, o modo de produção é aquele. Então, são comunidades que estão ligadas diretamente com a produção, direto com a terra, vamos dizer assim. Na área da alimentação, a produção da farinha, a produção da rapadura. Então, assim, são muito características desse povo em específico. Então, quando você tem essa comunidade ali, e aí você entende que ela está ali enraizada naquele local há muitos anos, né? E aí que a gente fala de posse tradicional, que vai passando de pai para filho. Então, assim, chegou uma família ali há 200 anos. Se instalou ali naquele local. Teve os filhos tiveram seus filhos, e os outros filhos foram. E são gerações, foi o que aconteceu com a minha família. São gerações e gerações ali naquele local. Então, você carrega todas essas características de uma comunidade tradicional. E aí, a partir desse momento, você busca, então, o reconhecimento, né, enquanto comunidade quilombola. Esse passa por um processo de avaliação técnica, e aí, após isso, todo esse caminho, todo esse trâmite, você tem ali uma certidão que chama-se certidão de autodefinição, que te reconhece enquanto comunidade quilombola. Essa é uma etapa. A partir daí, você começa uma outra etapa, que é o processo de regularização fundiária. Porque daquela terra que você ocupa há 200 anos, 250 anos. Exatamente. Porque, assim, uma coisa é você ter um documento te dizendo que você é uma comunidade quilombola. Entendi. Outra coisa totalmente diferente é você ter um documento te dando direito, te dando a posse àquela terra, entendeu? Então, assim, esse processo... Lembrando que no entorno tem sempre um monte de gente, né, com muita grana, louca para botar todo mundo para fora e pegar aquela terra para eles. Lembrando que isso, né, é o comunzão, né? Isso é comum, isso aí em qualquer... Esses problemas de grilagem de terra, de invasão das terras tradicionais, isso existe em todas as comunidades. Então, o que eu estava te falando é que aqui hoje no estado,
A última vez que eu pesquisei, nós tínhamos 4 comunidades que tinham a titulação de suas terras. Então, E quantas comunidades reconhecidas são? Em torno de 57 comunidades. Só 4? 4, até 4. Até a última vez que eu pesquisei. Já tem a terra regularizada. Exatamente. E mesmo essas que têm a terra regularizada, ainda enfrentam conflitos ainda com o pessoal ali que está do entorno, principalmente na área de pecuária, agronegócio, fazenda, grandes fazendeiros, e essa é uma questão corriqueira. Isso acontece o tempo Toda todo. hora. Então, assim, é briga na justiça, e aí é aquela questão toda. A nossa comunidade Violência. é um exemplo. A nossa comunidade, por exemplo, é uma comunidade que está com um processo no INCRA de regularização fundiária desde 2016. Então, assim... Há 9 anos. Não anda. Assim, aí, enquanto isso, a gente vê ali... um compra uma terra aqui, outro compra uma terra ali. Porque, especificamente, no nosso caso, a gente está em um território que é terra devoluta, que é terra do Estado. Então, em tese, se o Estado quisesse, o Estado já teria ido lá, delimitado e feito a titulação desse território. Mas não é assim que funciona, né? Quando você diz Estado, você está se referindo ao Estado de Goiás ou ao Brasil? É o Estado de Goiás. Estado de Goiás. As terras devolutas, elas pertencem ao Estado de Goiás. Que estão no Estado de Goiás, pertencem ao Estado de Goiás. Existem também terras devolutas da União, mas esse é um outro processo. Entendi. Né? No caso das terras devolutas do Estado, ela passa por um processo discriminatório, que aí determina que aquela ali é terra do Estado, ela tem uma matrícula em nome do Estado, entendeu? Então, assim, em tese, o Estado tem a competência para regularizar aquele território ali. E mesmo assim, esse processo está no INCRA, porque assim, o INCRA é o órgão do governo federal responsável por esse processo de regularização fundiária, né? E assim, se você pesquisar hoje, são dados públicos, são dados abertos, consta na página do INCRA, consta lá na página da Fundação Cultural Palmares, os processos que estão em andamento, a fase que está das comunidades, e são dados que qualquer pessoa pode buscar, entendeu? E aí, assim, você tem que busca por estado, né? Você pode fazer esse filtro por estado, a grande, assim, não tem, e são pouquíssimas as comunidades que conseguem avançar, né, nesse processo de regularização. E aí, enquanto isso, acontece isso que você falou, a violência no campo, a violência que é grande, né, que as pessoas que eles enfrentam, e aí a gente, assim, não é que eu acredito que vá mudar, assim, voltando à sua pergunta, eu acho que a gente tem que procurar meios, né? Hoje, por exemplo, o Ministério Público Federal já atua muito nessas questões desses processos que estão parados, nas instâncias governamentais. Então, o Ministério Público Federal, ele já atua para que ande, né, os processos e tem justificativa para não andar? Olha, nos últimos anos, assim, o INCRA, ele sofreu praticamente um desmanche, assim. Ele foi todo assim, descaracterizado, vamos dizer assim, né? Você está se referindo ao governo passado. Foi totalmente descaracterizado. Eles fizeram esse desfavor aí ao país, né? Não foi só nesse caso aí, não. Foi em vários outros também. Eu falo assim no INCRA porque o nosso processo, ele está na superintendência do INCRA do Distrito Federal. Aconteceu que é o do isso também no meio ali. ambiente, mesma coisa. Com o entorno ali, né? E aí o que eu sei é que eu conversando com servidores do INCRA, em conversa recente, assim, eles falam assim que o INCRA do DF, ele foi um dos mais afetados, assim, não tinha servidor, não tinha estrutura, não tinha equipamento. Então, assim, os processos não vão andar. Eles não andam sozinhos, né? Tem que ter servidor, tem que ter técnico, porque nesse processo de regularização tem a visita técnica para poder fazer as análises e tal. E se não tem pessoas para fazer isso, não vai acontecer. Não anda. Não vai andar, né? Agora, o estranho é o seguinte, é que na lei, né,
pelo que eu estou entendendo, não existe nenhum dispositivo para dizer, ó, se o processo entrar aí e tanto tempo depois não acontecer nada, o requerente passa a ter o direito e acabou. Não. Entendeu? Pois é, mas na minha visão deveria ser assim se nós tivéssemos deixado de ser um país, inclusive com instituições racistas, preconceituosas, porque é isso que acontece. Se a lei, você vê, olha só, você falou, a Constituição de 1988, com uma lei que foi regulamentada, quantos anos depois? Foi em 2003, né? Foi Pois é. regulamentado Então, o artigo que estava lá. instituía, né? O que adianta estar lá se não está regulamentado? Nada. Entendeu? Então, na minha visão, deveria ter um dispositivo na lei dizendo o seguinte, ó, requereu-se em tal data. Se por questões, sei lá quais, né, não importa, normalmente são ideológicas, são preconceituosas, é o lixo do lixo, né? Por questões, sei lá quais, não andou porque o governo foi lá e desmontou tudo, e não tem mais servidor, não tem problema. X tempo depois, o requerente passa a ter o direito, como se aquilo tivesse corrido a revelia. Entendeu? Não, e seria bom se fosse. Não, assim, seria né? bom não, isso Seria tinha ótimo. que ser desse jeito. Aí sim, aí nós estamos falando de algo que seria mais justo, né? Porque, olha só, como que pode você habitar um local por 250 anos e alguém chegar lá e dizer, não, essa terra é minha, eu comprei a semana passada. Aí a gente tem a questão assim, essa pessoa aí, você se referiu, chegou e falou, não, eu comprei semana passada. E a gente tem outra questão, né? Ele chega com um documento que ele foi no cartório. Então, assim, você tá lutando aí contra todo um sistema. Claro. Porque você fala assim, não, eu estou aqui há tantos anos, eu tenho como comprovar, assim, que eu estou aqui há 200 anos. Mas o outro fala, chega com um documento. E o que equivale, na verdade? Em tese, o que equivale? É o documento, não é? Então, assim, a pessoa chega com um documento comprovando que comprou, pagou aquilo ali. Então, assim, fica o documento pelo que a gente está dizendo. Aquela terra foi grilada há 50 anos atrás, né? Por exemplo, aí passou de um dono para o outro, de outro para o outro, de outro para o outro, e o documento está lá no cartório. Exatamente. Né? Alguém com alguma tramóia, com alguma desonestidade, com alguma corrupção, conseguiu transformar aquilo num documento da terra. E aí pronto, aí não, eu sou o dono. Ora, a análise é simples, espera aí, esse povo está aqui há 250 anos, não tem... Se você aparecer aí com uma certidão ou com uma escritura que tenha mais do que 250 anos, então a terra é sua. Não vamos discutir, não. Aí quem invadiu foram os quilombolas. Ou seja, então... Hoje assim, igual eu estava falando, o Ministério Público Federal, ele tem atuado assim, em algumas frentes. A 6ª Câmara do Ministério Público Federal, eles têm um enunciado, né, que ele... para considerar a posse autodeclarada. Então, o que é isso? A comunidade chega ali e ela autodeclara que aquela terra é dela, que ela está ali há tantos anos, né? Então, essa posse autodeclarada, o posse tradicional, que a gente fala, hoje ela já serve de base nos processos em que o Ministério Público Federal atua. Entendi. Então, a recomendação é que os procuradores... se atentem, né, a esse enunciado, a essa posse autodeclarada nos processos de regularização fundiária de terras quilombolas. Então, assim, a gente vê o avanço, ele é lento, né? Assim, a gente vê pequenos passos, assim, que são traçados, assim, para poder tentar... regularizar essas terras, né, que as pessoas precisam disso. E uma coisa importante a te dizer é que, assim, muitas comunidades hoje, elas não têm direito a direitos básicos, não têm acesso a direitos básicos por conta dessa questão de regularização de terra. Então, assim, se hoje, por exemplo, tem comunidade que não tem escola, por quê?
não consegue construir escola em um território que não tem documentação. Você sabe como funciona, né? Questão de licitação, todas essas coisas. Cara, isso aí é outra coisa que eu acho assim, insustentável, sabe? Não tem como construir. Não tem um posto de saúde, porque não tem como construir ali. Então, assim, são direitos básicos que são negados, porque começa lá na questão da documentação da terra, da titulação da terra, entendeu? Eu acho que a pseudo-regra aí, ela é levada a ferro e fogo por se tratar de quilombolas, de indígenas, né, de comunidades nesse nível aí. Porque isso não acontece na sociedade de forma em geral. Isso não acontece. Você não colocar um posto de saúde numa comunidade quilombola, ou qualquer comunidade que seja, porque existe ali um problema com a terra, não tem documentação, se você nega uma escola, se você nega qualquer coisa, o Estado, né, que deveria assumir essa responsabilidade, porque ele é o que manda, é ele. Não tem essa conversa, não, mas peraí, tem regra. Tudo bem, tem regra. E toda regra tem exceção. Agora, quando a exceção é para favorecer uma minoria, e essa minoria é negra, aí é o seguinte, aí já não. Então, nesse caso aí nós vamos colocar todos os empecilhos, entendeu? E vamos dificultar o máximo que a gente puder, porque os interessados naquele espaço têm representação lá no Congresso, e forte, seja ele a representação evangélica, que é um absurdo, né, falar isso, mas que seja os representantes do demônio lá no Congresso, ou seja, agronegócio, ou qualquer outro tipo de representação que esteja lá, que não seja uma representação voltada especificamente para o povo. Porque lá... A gente vê, são interesses próprios, né? Que são defendidos assim e aí, como com todas as forças. Né? Quais são as chances, né, dessas minorias, né, sobre as quais pesa o racismo, o preconceito e tal? Quais são as chances dessas comunidades se darem bem lá no Congresso? Especificamente, agora mais específico, nesse congresso que a gente tem lá. Ou seja, eu costumo dizer aqui que lá tem tudo quanto é tipo de bancada. Tem bancada de tudo. Agora, bancada do povo não tem. Bancada do povo lá não tem. Não existe essa bancada lá. Então, quando você diz aqui, ó, uma comunidade quilombola, né, não tem um posto de saúde, porque ela não tem o documento da terra e tal, e aí não tem o posto de saúde. Ela não tem uma escola, também. Ela não tem direito ao basicão do que o Estado deveria oferecer, que ela não tem um documento que é o Estado que tem que tomar providência para dar. Parece até... Parece até não. É o preconceito, é o racismo que está dentro da própria máquina estatal. Né? Claro que ué. É o chamado racismo institucional que as pessoas insistem em falar que não existe. É isso mesmo, e não tem para onde correr não. Agora, um país, né, que trata os povos originários, que trata quilombola, que trata essas minorias todas dessa forma, é um país ainda governado por quem não é brasileiro. Não, por quem não é brasiliense, entendeu? É gente que acha... uma vez eu ouvi um sociólogo dizer assim, ó, seguinte, é raro um bilionário no Brasil que se preocupa com a destruição do Brasil, porque na verdade aqui ele só ganha dinheiro, ele mora lá fora. Então ele pega, ele pousa o jatinho dele lá, pega um carro blindado, vai para a fábrica, vai não sei aonde, vai para o escritório, vai para uma mansão que ele tenha, que seja uma mansão de logística, né, para ele ter o não sei o quê, mas no final de 2 dias ou de uma semana, ele pega o jatinho dele e volta para casa dele lá nos Estados Unidos ou sei lá onde. Então, ainda somos um país assim, né? Mas... é triste
você perceber que hoje, com o nível de informação que a gente tem, com os absurdos que estão expostos aí nas redes sociais, o tempo todo, isso ainda não tenha mudado de verdade, né? Isso você falando aí dessa questão dos grandes, que não se preocupa, a gente está vivendo aí, saindo um pouquinho do escopo, mas não saindo também. Não, a gente vive aí uma questão de crise climática. E aí eu comento isso porque quem de fato protege, né, e preserva a nossa natureza hoje são os povos originários e são os povos quilombolas. São essas pessoas que vivem lidam diretamente com a terra, porque eles entendem que se destruir aquilo ali, eles não vão ter subsistência, não vão ter de onde tirar o seu sustento, a sua subsistência. Existe uma pesquisa hoje, do Instituto Socioambiental que ela diz assim, foi em 28 anos, o percentual de desmatamento de mata, vamos dizer assim, nativa por comunidades quilombolas foi 4%. 28 anos. Em comparação à iniciativa privada, que foi 35%. Pois é. Então, assim, você a diferença é pouca, né? A gente vê aí, assim, que para além do direito dessas pessoas a acesso a direitos básicos, a gente está falando aí de preservação do mundo, né? A gente está falando aí da preservação do planeta. Então, assim, quando você tem um povo que, para o seu sustento, passa 28 anos e desmata 4%, em comparação a outra vertente aí que desmata 35%, a conta ela é muito simples de fazer, né? Você vê quem de fato protege, preserva, né? E quem de fato destrói. Isso também deveria ser levado em conta, né? Nessa questão de regularização, mas assim, como você mencionou, os interesses, eles são múltiplos e nenhum deles está voltado exatamente para o povo, né? A gente tira isso pela educação. Você deveria ter na escola, né, lá uma disciplina mostrando a importância dos povos quilombolas, dos indígenas, dessas minorias todas, a importância cultural delas, a importância do respeito a elas, enfim. Talvez, né, se a gente começasse a dizer isso para as nossas crianças agora, daqui a 30 anos as coisas mudariam. Essa é uma outra luta que a gente tem, assim, de incluir nos currículos, né, escolares, principalmente naqueles dentro dos territórios, assim, já que não se pode, o braço não alcança todo, mas principalmente dentro dos territórios, a educação quilombola mesmo, essa educação racial, porque assim, hoje as crianças quilombolas, elas estudam, eu falo isso porque na minha época lá, quando eu estudei, muitos anos atrás, quando eu fiz esse ensino fundamental, não se falava, hoje se fala muito pouco ainda. Entendeu? Então, assim, hoje... É como se... É o interesse pela destruição mesmo. Você estuda, vamos dizer assim, o Brasil pela perspectiva de quem chegou, não a perspectiva de quem já estava, claro, entendeu? Então, assim, lógico, que é um erro. Lógico. Que claramente um erro, porque, assim, as crianças, elas não têm referência, né? Então, assim, elas acham que o Brasil foi descoberto... E tá tudo certo, né? Não é que... Não, se fala que o Brasil foi invadido, tipo assim, amanhã alguém chega na sua casa, né? Alguém entra na sua casa e fala, descobri a sua casa. E agora é o seguinte, agora você vai trabalhar para mim sem salário, certo? Caso você resista, eu amarro você num tronco ali fora e rumo o cacete em você, entendeu? E outra coisa... se por acaso alguém disser que no mundo aí fora, né, lá tal, que isso é irregular e começarem a acabar com isso lá fora, eu ainda vou demorar uns 100 anos aqui para mudar de opinião sobre isso.
E o dia que eu te liberar aqui da sua casa, né, você não vai ter direito de ter casa. É exatamente isso que ocorreu. E aí, as pessoas não sabem disso. É impressionante como elas são completamente analfabetas nesse sentido. Elas não sabem a verdade. Elas escutaram uma conversa, elas acreditam em coisas absurdas. Por exemplo, tipo assim, não, cara, índio ganha dinheiro do governo aí, torto e direito, e não quer fazer nada, eles não gostam de trabalhar, eles não isso, não aquilo, não aquilo outro. Eu uma vez me envolvi numa discussão dessa e por fim eu fiz a seguinte pergunta: escuta, então você é da opinião que índio tinha que fazer poupança? Como assim? Ué, você está raciocinando a vida indígena, fazendo uma seríssima confusão com a nossa vida aqui urbana, com a nossa vida do povo que não é indígena. Porque o índio, ele está lá na terra, ele está ligado à terra, ele tira o sustento, ele não planeja futuro, não, ele vive um dia após o outro. Isso é da cultura deles, eles são assim. Nós não temos o direito de mudar isso. Agora, vamos pensar o contrário. Imagina o povo quilombola, né, adquirindo poder e tirando da sociedade o direito à terra. Não, agora sua mansão aí no condomínio, aliás, o condomínio inteiro nos pertence e acabou. E gostem ou não, vocês não têm mais direito a isso. Aliás, eu vou dar um conselho: entrem na justiça. Quem sabe daqui a 250 anos, vocês, aqueles que vierem depois, consigam o direito à terra, que é o que acontece hoje com os quilombolas. Agora, o que eu não entendo é o seguinte: o que tem de terra devoluta, como você falou, no Brasil, é uma enormidade. O que tem de terra a ser recuperada é outra enormidade, que poderia estar servindo à agricultura, à pecuária, sem problema nenhum, a custo muito barato. Não. Eles preferem invadir o que não pertence a eles, desmatar, entendeu? E vir criando essa dificuldade para o meio ambiente, e assim, impunemente. Porque, na verdade, verdadeira mesmo, se a gente for pegar o histórico de punição dos verdadeiros destruidores da natureza, até agora ela não chegou, não. O que acontece é que essas terras habitadas por indígenas e quilombolas, elas são as terras mais produtivas, né? Porque claro, eles preservaram, porque são terras que têm nascentes, água, e aí ouro, assim... diamantes... então, são terras... agora, recentemente, terras a questão raras. das terras raras, né? Então, assim... não é por acaso, claro, né? Não é por acaso que esses conflitos, que essas invasões de terra, assim, elas acontecem exatamente onde estão instalados esses povos, porque, como eu mencionei antes, a gente vive da terra, mas a gente preserva a terra. A gente sabe que se a gente não preservar, a gente não vai ter. Daqui a um tempo a gente não vai ter de onde a gente plantar a mandioca para fazer a farinha, onde plantar a cana para fazer a açúcar, a rapadura. Então, assim, não é por acaso, são as terras produtivas que a gente tem hoje, né? Então, assim, só que as pessoas têm que entender que até a terra mais produtiva, se ela é constantemente explorada, ela deixa de ser produtiva, claro, né? Ela demora aí ele tem aí um tempo que ele precisa para se recuperar e talvez, assim, gerações e gerações não alcance essa recuperação, né? Então, é uma coisa, assim, que a gente tenta a todo custo, defende a todo custo, né? O direito dessas comunidades a permanecerem em suas terras, a terem a titulação de seus territórios, porque isso é o que dá o direito, isso é o que protege. Você simplesmente falar que você está ali há 200 anos, isso não te dá, não te legitima como dono da terra, né? Então, eu tenho um professor que ele fala assim, o que legitima o direito é o papel.
Então, assim, o que você... Se Não você importa como você conseguiu esse papel. Né? Se você não tem o papel, você não é o dono, né? Assim, infelizmente é assim que funciona. Então, a nossa principal busca e luta diária, isso eu tô falando de... Quando a gente fala de povos tradicionais, a gente fala aí de quilombola, a gente fala de indígena, a gente fala de ribeirinhos, a gente fala de quebradeiras de coco babaçu. Então, assim, existe uma gama de povos tradicionais que tem as mesmas características, assim, lidam com a terra e que também não têm os seus direitos respeitados, né? Então, assim, são invalidados e vivem em conflitos o tempo todo. Isso mostra o atraso das nossas instituições, né? Eu costumo dizer, muita gente fala, não, porque a democracia e tal, beleza, ok. Mas nós ainda estamos muito aquém do necessário, né? Principalmente no respeito às minorias. Porque quando você diz que vai para o INCRA, por exemplo, o nosso processo está lá desde 2016, certo? Há 9 anos. E não anda. Simplesmente não anda. Ou seja, quando você diz isso, você está confirmando o que eu estou falando aqui. As instituições funcionam, em alguns casos, para um certo nível de pessoas ou da sociedade, uma certa parcela da sociedade, né? Então, fora isso, elas são eu não vou dizer ineficientes, não. Na minha opinião, são criminosas. Porque você não respeita, você sabe que aquilo está errado, né? Assim, é um absurdo. Eu me surpreendi aqui com você dizendo, a comunidade não tem direito a ter um posto de saúde, porque não tem documento da terra lá, é uma terra sem documento e tal. Mas essa comunidade está lá há 200 anos, velho. Mas mesmo assim não pode ter um plano de saúde, não pode ter uma escola, um plano de saúde, um posto de saúde, uma escola, né, sei lá, um hospital, alguma coisa, uma creche, não pode, porque não tem um documento. Mas essas pessoas estão lá há 200 anos. Não eu tô pode. falando isso aí, porque esse é um exemplo lá da minha comunidade. A gente tinha uma escola lá, que foi a escola que eu estudei, todo mundo, e essa escola ela foi condenada, o prédio, porque é muito antigo, a estrutura não era boa, e aí corria não risco fizeram de outra. desabamento, e aí não fez outra. Aí o que acontece? Pegou a escola, os alunos, e aí um postinho que tinha lá, hoje funciona como uma escola. Então, onde era o posto hoje era a escola, e aí não tem um posto de saúde. E o prédio da escola continua lá condenado a 5, 6 anos, eu acho. Não me lembro direito quando foi que ele foi condenado. Mas assim, não resolve, não tem como, não consegue resolver a construção de uma nova escola. Mas aí, uma coisa que eu falo é assim, a regularização de territórios quilombolas, ele depende muito de vontade política também. Essa é uma questão que não deveria ser. Só isso, não deveria ser, quase mas 90% das coisas. Mas ele passa aí por uma série de coisas, não basta ter uma legislação, porque assim, em termos de legislação, a gente caminhou devagar, a passos lentos, mas a gente caminhou. Então, assim, de 2003 para cá, tiveram alguns outros decretos que regulamentavam, que instituía a Política Nacional de titulação de quilombola. Tem a legislação, existe hoje, entendeu? Então, assim, mas o que falta aí, além disso, é vontade também política, porque não adianta, se você tem a legislação aí, mas não tem meios de fazer com que ela seja cumprida. Muito entendeu? Dessa legislação nem está regulamentada, né? Não, sim, eu falo para você assim, esses decretos que vieram depois da Constituição aí, eles são decretos regulamentadores, assim, que já eram para estar sendo seguido, né? Respeitados, aplicados, mas não é o que não funciona, assim, não é o que acontece. Por isso que eu falo, tem vontade política, tem interesses aí,
nessas questões, porque já era para ter, muita coisa já era para ter avançado, né? Então, quando você não tem um olhar, assim, quando o governante lá, o parlamentar, ele não tem um olhar para essas causas, não vai andar. Não adianta, não vai andar, vai ficar travado ali. E aí, assim, eu falo que, eu como estudante, assim, como pesquisadora, eu vejo que muitas dessas coisas a gente só conseguiu por conta dos movimentos sociais que são atuantes, o movimento negro que tá ali batendo, brigando o tempo todo. Então, assim, por isso que eu falo pra você, é vontade política. Então, se você não tá ali inserido no meio político ali, não tem alguém brigando, as coisas não andam, não acontece, né? Então, quando você tem um governante que ele dá prioridade para, vamos dizer assim, eu dou prioridade para um certo segmento. Vou dar prioridade aqui para a parte do agronegócio, vou dar prioridade aqui para a parte de pecuária e tal, que isso acontece muito aqui no estado, né, gente? Os grandes pecuaristas, os grandes agropecuaristas que tem hoje, né? Então, assim, muitas dessas terras, elas entram em conflito. E outra questão também, para você ter uma ideia, essas comunidades, elas enfrentam conflito com o próprio governo. Quer ver um exemplo? As unidades de conservação, que são criadas, né, dentro dos parques nacionais e elas sobrepõem comunidades. Então, esses problemas de sobreposição, assim, a gente tem muito sobreposição de territórios privados com os territórios tradicionais, mas a gente também tem a questão da sobreposição de territórios tradicionais que são sobrepostos sobre as áreas preservadas. Então, assim, a gente fica sem entender. Pera, como que uma comunidade já está ali há 200 anos, aí vem um órgão do governo, né, do próprio governo, e cria uma unidade de conservação ali sobrepondo esse território. Então, aí você tem ali um conflito ali, entendeu? O próprio Estado dizendo que não está muito bem, ele não está preocupado, não. E outra coisa, eu estou andando para o direito que vocês têm aí nessa terra. A gente tem muitos casos, assim, não só aqui no Estado, mas no Brasil inteiro, assim, dessas unidades de conservação, e aí as pessoas são autuadas e multadas porque constroem dentro desses territórios. Então, assim, é uma verdadeira desorganização, assim, vamos dizer. Mas eu não acho que é desorganização, não. Muito pelo contrário. Eu acho que eles são muito organizados mesmo, a ponto de no século XXI, né, a gente ainda enfrentar esses problemas que não deveriam estar existindo. Sim. Assim, é absurdo você falar desde 1988. Quando tivemos, então, a última Constituição. Não, eles não deveriam existir desde nunca. Porque o desrespeito num primeiro momento, aos indígenas que aqui estavam, né? Alguém tinha que estar pagando por isso hoje. E ninguém nunca pagou por isso. Entendeu? Quer dizer, foram raças inteiras foram dizimadas, né, escravizadas e tal, e é como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Então, assim, nós estamos falando de um país absolutamente preconceituoso, entendeu? Racista. Aqui a coisa é estrutural, né? Tá na estrutura. É estrutural, mas você falando aí, assim, o Brasil, ele cresceu... Ele cresceu em cima de muita da morte de muitas comunidades, de muitos povos, de muitas etnias. Quando você tem ali aquele movimento da marcha para o oeste ali, construção de Brasília, ferrovia ali norte-sul, você tem ali os ditos bandeirantes indígenas são etnias inteiras que foram dizimadas. Sim, ali. O levantamento etnográfico que tem da época que
milhares e milhares de etnias ali, elas foram dizimadas ali naquele percurso ali, para poder, como dizer, em nome do progresso, né, em nome do crescimento, em nome de tal, quero colocar o país em um certo patamar. Esse é o Brasil. E aí à custa de muita dor e muito sofrimento de uma parcela da população, né? Que ainda hoje está aí sofrendo e passando um monte de privação e tal, exprimida nas favelas, né? Assim, que quando você falou, ó, quando os escravos foram libertados, eles não tinham para onde ir, porque eles não tinham direito à terra, nem ganhavam salário, nem nada. E quando houve a tal da abolição, muitos preferiam nem sair das fazendas, continuavam trabalhando pela comida. Porque você não tinha pra onde ir, eu vou para onde? Eu não posso ter direito ali. E paralelamente a isso, muita gente da Europa veio para o Brasil. E tiveram isso como incentivo, né? Não, ganhando terras, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu em larga escala. Sim. E aí, Santa Catarina, por exemplo, talvez seja o estado mais racista do Brasil. E eles receberam terras gratuitamente, ou seja, os que antecederam eles. Não, eles trabalharam e fizeram isso. Não estou dizendo que não. Agora, por que eles tiveram esse direito e aqueles que estavam aqui, que tinham sido escravizados, não tiveram? Responde aí, por favor. Não tem. Só tem uma explicação. É o preconceito mesmo, entendeu? É o preconceito, né? É o racismo que ainda está lá, que permanece lá. Vira e mexe, a gente tem problemas com isso. A partir do momento que você traz pessoas como mercadorias, como foi o caso dos negros vindos da África, né? Eles vêm ali como mercadoria. Então, assim, eles não... Na concepção desse povo aí, eles não tinham direito, eles eram coisas. Isso é coisas vendidas, né? Tanto que em algum período da história aí, quem era mais rico é quem tinha mais escravo, né? Então, a partir do momento que não podia mais ser comercializado o escravo, e aí começa esse processo aí. Eu não posso mais ter escravo, e agora, como que eu vou fazer? O que eu vou ter? Aí é quando a terra começa a ser tida como propriedade. É nesse momento aí em que se libera, que não pode, se proíbe a escravização, a comercialização de escravos, e aí os senhores, os donos lá, eles falam, tá, mas a gente agora vai fazer o quê? A gente não tem mais escravo, a gente não tem mais bem, que é agora? É exatamente nesse momento que a terra passa a ser vista como propriedade. Que aí eles pegam ali essas terras e entregam para esses amigos do rei para poder cultivar, né? E aí eles tinham que cultivar essa terra e uma parte desse cultivo era para a coroa, né? Ali para poder pagar. Então é a partir do momento que assim a gente vê uma troca aí de uma mercadoria basicamente por outra, né? Então quando você fala isso aí, uma parcela, pessoas que são vistas como mercadorias, como coisas, não vai ter direito a terra, cultivar, até porque eles nem tinham condições assim também, né? E quando a gente aprofunda um pouco mais, né, na história, você percebe o seguinte: naquela época, o plantel de escravos, né, significava o poder daquela família, daquela pessoa, daquela instituição. E um dos maiores plantéis de escravos que existiu na época era dos jesuítas. Ou seja, a Igreja Católica escravizava sem nenhum pudor, assim. É por isso que esse povo não me convence de forma nenhuma, de nada que tenha a ver com religião, exatamente por conta disso. Por olhar o que já foi feito, o que já foi falado, o que já foi proposto, né, os absurdos cometidos ao longo de todo esse tempo, índios, né, aprendendo idioma, como os jesuítas fizeram, né, aprendendo idioma para serem escravizados. Né? Não, para serem escravizados. É assim, não, nós temos que ensinar para eles o idioma, para eles poderem conseguir atender às ordens dos escravizadores. Ou seja, então, nós surgimos nesse contexto todo. Nesse contexto todo surgiu uma elite
a pior para mim do planeta, entendeu? É que ainda mantém essa política por baixo dos panos, né? Assim, comprando mandatos, porque o que justifica um deputado federal ou um senador investindo 10, 15 milhões de reais para se eleger? Justifica o quê? Quem é que tem tanto interesse? Ora, é por isso que existem lá as tais bancadas. A bancada evangélica que vem com esse papo furado de querer meter Bíblia no meio de Constituição, de não sei mais o que, tudo conversa fiada. Isso é só a busca por mais e mais privilégios, quanto mais melhor. E o pior de tudo é que é sempre em detrimento dos mais fracos, né? E os mais fracos onde estão? Os mais fracos estão principalmente nas minorias. Né? No povo quilombola, nos indígenas, de todas essas comunidades de povos originais que existem no Brasil. A gente tem que entender e tem que sempre tentar lembrar esse povo que o Estado ele é laico, né? Então todas em tese, todas as religiões, sem exceção, deveriam ser respeitadas, né? E não ser inserida como é feito atualmente, né? Não, você vê eu falo isso porque, assim, eu cresci um lar cristão, evangélico e tal, e assim, eu tenho essa concepção, esse entendimento de que as pessoas precisam ser respeitadas. Sim. E em todas as suas vertentes ali, né? Então, quando você vê hoje a demonização de uma religião afrodescendente, quando você vê hoje ali o desrespeito, o preconceito com qualquer outro tipo, qualquer outro segmento religioso, a gente vê uma clara violação da Constituição. Pois é, direito, e vou te dizer, esse desrespeito, ele tem nascedouro nas religiões, viu? Entendeu? Ou seja, muito... então essa situação que a gente enfrenta no Brasil, a grande parte da dificuldade da gente sonhar com uma solução, passa pela religião, que no Brasil tá devendo demais, viu? Está devendo muito, mas muito mesmo. Então, assim, isso algum dia vai ter consequência, isso algum dia vai acontecer, isso algum dia vai mudar, não sei. Mas eles estão devendo muito, mas muito mesmo, sabe? Porque, olha, vou voltar ao seu exemplo lá atrás. Uma comunidade que existe há 200 anos, que tem lá um ex-prédio de uma escola que ameaçou cair, desativado há mais de 5 anos e nunca foi recuperado, isso mostra o grau de involução da nossa sociedade. Porque não faz o menor sentido. Assim, não faz sentido o custo dessa obra, não faz sentido a demora, nada disso faz sentido. Isso só mostra o grau absurdo de desrespeito, de preconceito, de racismo, de tudo que há de pior no mundo, entendeu? Infelizmente, infelizmente é isso. Agora, eu costumo dizer que eu só tenho 2 neurônios, né? Mas infelizmente um fala com o outro. E como eu nasci assim, então eu desde moleque lá, desde criança, eu venho questionando, vou morrer questionando, né, e tal. Talvez eu veja algum tipo de solução, mas eu não me canso de falar o que eu penso em relação a isso, né? Nós somos um país essencialmente injusto. E para mudar isso, a gente precisa mudar aqueles que tomam decisões. Sim. Em todos os âmbitos, né? Eu estou falando aqui, o principal deles é o legislativo, né? O legislativo, se você pegar o legislativo municipal, o estadual e o federal, o poder em si, né? Ele precisa de uma mudança
profunda, que talvez chegue daqui a 1, 2 séculos, não sei, né? Mas infelizmente não faz isso. sentido nenhum um país do tamanho do Brasil em extensão de terra, você ter milhões de pessoas que não têm onde morar. Não, eu vou te dar Não faz sentido um país que é autossuficiente em produção de diversos alimentos terem milhões de pessoas passando fome. Para mim isso é inconcebível. Então assim, a conta não eu vou te fecha. dar um dado aqui, assim, ó, dos milhões e milhões de hectares, né, de terras da própria União, né, que existem aí, uma pequeníssima porcentagem dessas terras seria o suficiente para realizar a reforma agrária envolvendo todos os cadastrados nos movimentos de reforma agrária que existem no Brasil. E por que isso não acontece? Assim, não, a reforma agrária não acontece porque eles vão tomar terra aí dos grandes. Não. Os grandes não perderiam 1 hectare de terra, nada. Só, e mesmo assim ainda é uma porcentagem muito pequena. Por que não acontece? Porque eles não se conformam só em não ter mais. Eles querem que essas pessoas não tenham nada. Essa é que é a lógica. E é por isso que gastam-se milhões e milhões e milhões para manter um Congresso completamente de costas para as necessidades da população brasileira. Você pega lá dos 513, que agora tentaram aumentar, mas foi tão vergonhoso que voltaram ao que era antes, né? Então, dos 513, você tem lá uma pequena parcela, talvez uns 100 e poucos, talvez, que tem a índole boa, mas a maioria... Você fala nessa questão aí das terras da União mesmo, tem um programa interessante agora do governo. O que acontece? Os imóveis da União, eu estou falando isso porque eu sou servidora da UFG, mas eu estou em exercício na Superintendência de Patrimônio da União atualmente. E aí, esse programa, ele foi criado para quê? Para dar destinação aos imóveis da União para programas de moradia. Então, assim, aqui no estado de Goiás, hoje, quem faz essa gestão desses imóveis é a superintendência. Então, assim, não sei se você já ouviu falar que tem um prédio ali no centro, acho que na Rua 2, que ele foi um dos contemplados que vai abrigar 52 famílias. Vai ser totalmente reestruturado. Reformado para se tornar um prédio... habitável, assim, para moradia mesmo, entendeu? Então, assim, hoje o que se procura fazer... E esse prédio pertence à União. Então, ele foi cedido para o movimento da reforma urbana, que é um movimento que faz essa captação de recursos, constrói a casa e faz essa distribuição. Então, ali no centro de Goiânia hoje, 52 pessoas vão ter a casa ali naquele. Então, assim... É fácil resolver, assim, quer dizer, talvez a gente esteja falando besteira, mas assim, na nossa concepção é fácil resolver quando tem vontade, você né? quis dizer o seguinte, é fácil tem solução. Se a gente quiser. Eu tô falando assim, existe solução, né? Existe solução, talvez as pessoas não queiram resolver, mas tem solução, com certeza entendeu? Não querem. Então, assim, os imóveis, eles estão parados, dando gasto para o governo, são aquele tipo de coisa, assim, muito sofrendo de lapidação. Exatamente. Então, assim, quando tem programas como esse, por exemplo, assim, a gente ainda vê uma fagulha de esperança de que talvez, assim, tenha vamos dizer assim, que mude a realidade de pelo menos algumas pessoas. Não é o suficiente, lógico que não, porque são milhares de pessoas, milhares. Mas esse programa, ele é no Brasil inteiro. O Brasil inteiro hoje, os imóveis da União hoje, que tanto urbano quanto rural hoje, eles têm a preferência, a destinação deles para movimentos ou instituições que tratem da questão de moradia popular. Vamos ver no final aí
o saldo disso, né? Vamos tentar acompanhar para ver até o que de fato isso vai trazer de concreto, né, nessa questão de resolução da moradia, né? E no Brasil nós temos um problema também, né? Que é assim, ó, você cria um excelente programa e tal, tá tudo indo muito bem. Aí eu não sei porquê, né? A população acha que tem que mudar o governo. E aí, aí quando muda aí... Não, aí eles jogam tudo aquilo para fora, acabam com tudo, prejudicando essas pessoas que colocaram eles lá no poder. Não dá para entender isso, entendeu? Não dá para entender, ou seja, mostra que, infelizmente, né, o grau de informação, o senso crítico ainda seria essencial para a gente evoluir, né? Mas, infelizmente, nós ainda vamos ter que conviver por décadas com esse problema. Décadas. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Porque as Talvez pessoas... nem resolva. Elas levam tudo que não deveriam levar em conta na hora de votar, né? Hoje, se você perguntar para alguém, escuta, na campanha passada, você votou em quem para deputado federal, senador, sei lá o quê? Não lembro. Maioria não vai nem se lembrar. E os que lembram, assim, algum dia você tentou pesquisar o que o seu representante está fazendo lá? Se você concorda com as coisas que ele está fazendo, você teve... Não tem nada a ver com isso, não. Esse povo aí, ó. Ou seja, é esse o espírito que implantaram no brasileiro, na cabeça das pessoas. Isso foi colocado lá de propósito, para que a população pudesse ser utilizada como um bando de ovelhas, entendeu? Indo direto de tempos em tempos para o tosqueamento. Não adianta. Agora, a resistência, ela ainda é muito pequena, porque ela depende de conhecimento, de intelectualidade, de senso crítico, né, de certas coisas que só o conhecimento vai trazer, não tem jeito. Por isso a gente entende um sistema educacional falido, um ensino público muito ruim. Tem exceções? Claro que tem, né? Mas dá uma geral aí que você vai cair dura para trás com a falta de condição. Você acabou de dizer para mim, não, lá na minha comunidade, é o antigo Poxim que agora deixou de existir para que a escola passe a funcionar lá temporariamente, só que já tem 6 anos. Então, mas enfim, né? Vamos ser um pouco otimistas. Vamos acreditar que alguma coisa vai acontecer. Enquanto isso a gente vai lutando aí, vai brigando. Tem um corpo celeste aí que veio de fora e entrou no sistema solar aí, chamado 3 Atlas, né? Que estão numa dúvida se ele é um cometa, se ele é uma nave, se ele é um não sei o que. Então, eu até torço para que ele seja uma nave mesmo, né? E que esteja vindo aí uma civilização para chegar aqui e falar, não, pelo amor de Deus, que é isso? Vamos dar uma evoluída, entendeu? A partir de hoje, todo mundo é igual aqui, viu? Você já imaginou? Aí teria que ser aí tinha que vir de outro planeta mesmo, que esse daqui. Entendeu? Tá então, totalmente quem sabe, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Mas eu torço porque solução por aqui mesmo, vou te falar, não tá fácil não. Muito bem, dona Ana Glécia, né? Isso. Que eu pensei no início, pensando, será que é Glécia? Não, é Glécia mesmo, né? Uma legítima quilombola. Exato. Desculpa até eu falar, ó, legítima, como no meu caso, não, legítimo, eu sou um legítimo goiano, eu não preciso dizer, ó, goiano, não. Ou não, meu avô era árabe, minha avó era italiana, então eu sou uma mistura de dinamite com nitroglicerina. Então, mas assim, por que eu acho muito bom? Porque você é uma prova viva, né, do comprometimento do povo quilombola com a sua comunidade. Né? Você foi claro, ó, eu estou agora, né, numa nova empreitada no direito e tal, porque eu quero ajudar a minha comunidade, eu quero fazer parte dessa luta, eu quero, sabe, quem sabe eu não consigo mudar alguma coisa a favor daquele povo, né? Então, ver isso acontecendo é fundamental, é um baita de um exemplo e eu quero te dar os parabéns por isso, entendeu? Porque só quem passa, né,
Só quem está do outro lado consegue entender o que significa ser preconceituado, ser vítima de racismo e viver num país, né, que essa porcaria é estrutural, entendeu? Eu falo assim, a gente tem que dar os devidos reconhecimentos às políticas públicas de inclusão na educação. Assim, eu sou uma pessoa oriunda de escola pública, né, que como você disse, não é assim, não são as melhores, né? Mas estão lá. O estudo ele não é o melhor que tem, mas é o que nos capacita, né? Que nos abre essa primeira porta. E aí eu falo também da importância das cotas nas universidades públicas, porque eu sou uma aluna mudou uma realidade, de cotas, né? Mudou completamente uma realidade, porque você não tinha alunos negros nas universidades, porque o estudo ele é desigual. Então, assim, uma pessoa que vem de uma escola pública lá do interior para competir em um vestibular com uma outra pessoa que estudou no melhor colégio particular, ele não tem chance. Ele não tem chance. Aí as pessoas falam, mas cota é esmola. Cara, cota não é esmola. Cota é reparação. Não, e outra cota coisa... é uma dívida que está sendo minimamente paga. É mais ou menos assim, ó. Eu vou dar uma explicação que eu acho que é mais legal, assim, para o público entender aqui o que a gente vai falar. É assim, ó. Vamos imaginar que no Brasil existam 100 mil vagas nas universidades federais. Aí eu vou dizer para você o seguinte, ó. As universidades federais, a maior parte do recurso que as criou e que as mantém vem dos pobres, que são os que verdadeiramente pagam o maior volume de imposto no Brasil. Sim. Porque 95% faz parte da classe pobre e 5% são ricos. É isso aí. Então é o seguinte, a universidade que é bancada pelo pobre nunca havia sido oferecida para ele, porque o pobre só consegue estudar em escola pública. E ele vai concorrer com quem? Com o povo rico, que estuda no melhor colégio e que vai estudar na escola que deveria ser do pobre. Porque, estranhamente, presta atenção no que eu vou dizer, estranhamente, as universidades públicas do Brasil são muito melhores do que as particulares. Sim. E por que elas são melhores do que as particulares? Porque elas sempre foram destinadas aos ricos. Como que um pobre vai fazer medicina numa universidade federal? Como que um pobre vai estudar para se formar em odontologia, sei lá, engenharia, em qualquer coisa que exige tempo integral? Não tem como, porque baseado em quê? Cedo você tem que trabalhar para sobreviver. Então é o seguinte, ó, a universidade no Brasil, fora o Cefet, né, Escola Técnica Federal e tal, que também é um ótimo exemplo de coisa bem feita, né? Mas enfim, a Universidade Federal, basicamente, ela funciona como ensino público gratuito, de qualidade, porque as melhores do Brasil são públicas, né? Porque elas foram destinadas para os ricos. Aí, um belo dia, alguém falou, não, tá injusto isso, ué. É o pobre que mantém essa universidade, é o dinheiro do pobre. E ela só abriga rico? É só rico que consegue estudar lá? Não. Vamos criar umas cotas aí pra gente equilibrar isso. Porque o pobre tem direito a isso. E aí surgiram as cotas. Quando surgiram as cotas, né, é claro, né, que a galera do pobre não merece nada entrou em ação. E aí, ó, isso é esmola, porque o negócio é o mérito. O cara chega lá e aí ele vai disputar em iguais condições. É mais ou menos assim, ó, é o pobre subindo a escada rolante que está descendo e o rico subindo a escada que está subindo. Quem chega primeiro? Fala para mim. Então, não tem para onde correr. Nós somos um país desigual. Não pode ser muito tratado desigual. Da mesma forma, né? Aquele conceito de equidade que a gente não tem condição, não tem condição. Cota é uma coisa que veio para ficar. Agora,
presta atenção no que eu vou falar. O dia que o ensino público for de altíssima qualidade, como poderia ser, aí sim. Aí, quando o ensino for gratuito, for o mesmo para todo mundo, podem acabar com as cotas. Não tem problema. Porque aí eles vão chegar lá no vestibular em igualdade de condições. Agora, enquanto for o que é, né, que a escola boa é a escola que custa 10 mil por mês, quem é que dá conta de pagar isso? Para preparar um aluno para o vestibular? Você acha que a classe média dá conta disso? Não dá de jeito nenhum, cara. Então tem que ter tem que ter cota mesmo, tem que ter essa diferenciação, porque senão o pobre vai continuar pagando o que custa a Universidade Federal para que ela seja utilizada só pelos ricos. Simples assim, entendeu? Então, dona Ana Glécia, foi um prazer enorme conversar com você aqui. Foi a primeira vez na minha vida inteira que eu entrevistei alguém quilombola. Olha só, e eu já tô nesse troço. E eu vou te falar uma coisa, hein? Eu tô nesse negócio faz tempo, hein? Eu não nasci ontem, não. Olha aí, tá vendo? Então, assim, eu tô nisso há muito tempo. Você não vê quilombola em qualquer lugar. Não, não. E olha, vou te dizer uma coisa. A minha opinião sobre quilombolas, ela ficou muito mais real, assim, uma vez que eu fui acompanhando uma pessoa que estava fazendo uma obra numa comunidade quilombola. E eu tive a oportunidade de passar com eles ali horas em alguns dias, né, e tal, não sei o quê. E aí eu me lembrava direto de uma música do Zeca Pagodinho, que eu adoro, que chama Deixa a Vida Me Levar. Aí eu pensei assim, falei, cara, a gente precisa aprender muita coisa sobre o que importa na verdade, né? Porque, sabe, ver como que aquelas pessoas estão lá integradas na natureza, no trabalho delas ali, sabe assim, as conversas, às vezes eu sentia uma vergonha interna, né, de ouvir coisas que eu ouvi lá, sabe, de pessoas já bem mais velhas, né, e tal, assim, falando, e assim, e de uma... E como que elas nos trataram bem, sabe assim? É um negócio muito diferente, né? Então, aí, eu que já tinha essa visão sobre os quilombolas, sobre indígenas e tal, sobre os povos originários de uma forma geral, aí eu fiquei mais radical em relação a dizer o que eu digo da incompetência proposital do Estado em relação a essas pessoas. Porque grande parte dessa incompetência, apesar de muita coisa já ter mudado, e eu reconheço isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, ó, no serviço público tem um monte de gente boa tentando fazer uma coisa, mas tem um monte de gente eleita tentando não deixar essas pessoas fazerem. Por exemplo, o INCRA foi desmantelado completamente no governo passado. O meio ambiente sofreu a mesma coisa. Ou seja, interesses lá, podres, comandando o governo e fazendo a gente voltar décadas, né, em coisas que a gente já tinha conquistado. Avançado, então, assim, né? Infelizmente é uma guerra que não termina. Infelizmente é uma guerra desigual, muito desigual, né, e que vai continuar. Independente de qualquer coisa, vai continuar. E eu torço para que as pessoas mais jovens, principalmente as crianças, né, possam perceber, né, agora que elas têm a chance, né, com as redes sociais, tal, não sei o quê, apesar da invasão de porcaria, né, vamos dizer assim, que elas têm uma chance de obter um pouco mais de informação e que essa informação traga senso crítico para elas enxergarem uma coisa que é óbvia, né? O Brasil é um país extremamente desigual. Isso me envergonha muito como ser humano, inclusive. Entendeu? Mas, vamos lá. É isso. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer esse bate-papo aqui. Que a gente tem essa consciência de que... nem sempre o que a gente enxerga é a realidade, né? As pessoas, às vezes, elas têm
uma cortina aí de fumaça nos olhos aí que impede que enxergue a realidade do outro, né? Então, assim, a gente hoje faz esse trabalho de conscientização dentro das comunidades para que as nossas crianças, elas cresçam, né, diferente de mim, da minha geração, que cresceu sem ter essa consciência de enquanto povo tradicional, enquanto valor, classe, né? enquanto valor, que as nossas crianças hoje, a gente luta para que elas não sofram o que a gente sofreu aí nesse caminho. Então, assim, eu agradeço muito pela conversa, foi um prazer enorme. Conte com a gente aqui no Jurubebas. E, aliás, eu já te transformei numa colaboradora, porque quando surgir qualquer assunto aqui relacionado a isso, eu vou, ó, chama a nossa Ana Glécia lá, porque eu quero a opinião dela. Beleza? Tá bom, vai ser um prazer. Obrigada mesmo, Leal. Para você que esteve acompanhando mais esse Jurubebas, de novo, eu quero dizer, ó, o like é importante, compartilhar é importante, comentar é importante, tudo isso ajuda o canal ganhar relevância. E como a gente é um podcast generalista, tratando de forma adulta e consciente aqui dos mais diversos assuntos, nós estamos criando um canal que ajuda muita gente, né? Porque acaba virando um ponto de pesquisa, né? Onde muita gente boa já esteve aqui, né? E despejou aqui muito conhecimento. Então, nos ajude a continuar fazendo isso e trazendo benefícios para uma sociedade extremamente carente, principalmente de senso crítico. Então é isso. Mais uma vez, obrigado e até a próxima edição do Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planetinha azul. Tchau.